Olá, boa noite. Está no ar mais uma Identidade. Hoje, continuando a conversa que tivemos ontem com a Janaína Nascimento, a Nina Nasce. Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Se você não assistiu ao programa de ontem, sugiro que vá lá no youtube.com/novotempo, porque tem a playlist do Identidade. E assista aí para entender o início dessa história, viu? O começo da vida da Nina, o sonho americano, a concretização desse sonho já vivendo lá há anos na terra do tio Sam e como ela caiu nessa cilada de comprar e revender um produto médico falso. Aproveita e compartilhe o link do YouTube nos seus grupos de WhatsApp. Afinal, história boa a gente precisa ser compartilhada para que mais e mais pessoas se inspirem nesses exemplos de força e resiliência. E lá na prisão, gente, a Nina se aproximou ainda mais de Deus. Frequentava reuniões de oração e fortaleceu a sua fé. E com certeza isso fez a diferença para que ela continuasse firme, com bom comportamento, fugindo das confusões para que pudesse ir logo para casa. E você, conhece esse Jesus maravilhoso que está ao nosso lado, mesmo nas situações mais difíceis da vida? Então eu quero aproveitar esse momento para oferecer para você aí de casa um guia de estudo chamado Jesus Restaurador da Vida. Esse guia de estudos bíblicos foi planejado para que você possa estudar mais a Bíblia de forma ainda mais interessante e completa, viu? Além de um estudo dirigido sobre os maiores temas ali da Bíblia, ele oferece histórias para reflexão, perguntas interativas, textos para meditação e atividades práticas também. O objetivo é fortalecer a confiança na Palavra de Deus e ajudar pessoas a encontrarem nela Jesus, o restaurador da vida. Então, peça o seu agora mesmo pelo telefone 12 982 44 4449, aparece aí para você. Uma equipe muito especial vai te atender, pegar os seus dados para um breve cadastro, mas fique tranquilo porque aqui na Novo Tempo nós temos a responsabilidade de guardar os seus dados em sigilo, viu? Conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E ele é totalmente de graça, viu? Você não paga nem o envio, então peça o seu agora mesmo. Eu vou para um intervalo de 30 segundos e na volta a Nina já vai estar aqui comigo. Até lá! Janaína Nascimento, uma brasileira que morava nos Estados Unidos, tinha uma empresa de produtos médicos e depois de anos no ramo foi enganada. Comprou um produto falso sem saber e passou para frente. Mais tarde, um médico, no momento da cirurgia, viu que aquele produto estava estranho, descartou, mas pediu para investigar. E graças a Deus ele não foi usado e não colocou a vida de nenhum paciente em risco. Mas foi daí que descobriram que era algo falso, mas que passou inclusive pelo aval do FDA, que é o órgão fiscalizador de qualquer produto médico ou medicamento nos Estados Unidos. Enfim, a Nina foi presa, cumpriu pena num presídio federal, passou por maus bocados na prisão, mas em Deus achou força para superar esse pesadelo e hoje reescreve a sua história. Boa noite mais uma vez, Nina. Seja bem-vinda de novo ao Identidade. Eu que agradeço, Gabriela, por me receber. A gente estava aqui comentando ontem, né? A gente falou um pouco sobre o início aí da sua história. Você, inclusive, escreveu um livro chamado Liberdade Perseguida, do sonho americano há alguns meses numa prisão federal. Eu recebi o PDF desse livro, na verdade, da sua assessora e devorei ele em poucos dias ali, na verdade, 2 dias mais ou menos, porque realmente você conta muitos detalhes, né, de tudo que você passou nesse presídio federal. E eu quero saber se essa ideia de escrever o livro surgiu ainda dentro da prisão ou depois que você já estava em liberdade? Então, quando eu estava lá, eu comecei a escrever sobre a vida das meninas. E o meu intuito era de humanizá-las, né? Trazer um olhar mais humano, saber que todo mundo tem sua sombra e sua luz, que da onde elas vieram, o que aconteceu. E eu comecei a escrever e foi até interessante, porque como elas descobriram que eu estava escrevendo, muitas vinham e falavam, posso contar a minha história? E aí, quando eu saí com uma passinho de papel das histórias das meninas. E aí eu resolvi escrever contando a minha história, não só as delas. E aí eu faço uma passagem pela história delas, mas quando eu descobri que escrever me curava e me libertava de todo aquele sentimento ruim, obviamente que escrever era reviver tudo de novo. Mas eu precisava entrar em contato com tudo que tinha me acontecido e não simplesmente fechar numa caixinha e fazer de conta que não aconteceu. Então isso para mim foi como um processo de cura. Sim, até porque pouco
pouquíssimas pessoas sabiam o que de fato você estava vivendo naquele período, né? Exato, eu tinha 3, 4 amigas. A minha mãe sabia, meio en passant, o que estava acontecendo. Quando eu recebi a carta do governo, minha mãe estava na minha casa. Então eu tive que esconder, porque como que eu ia contar para minha mãe? Eu falei, mãe, posso ser presa, né? E aí pouquíssimas pessoas sabiam, e até que quando eu contei, que eu fiz o livro, eu acabei contando para todo mundo de uma vez só. E foi uma loucura, porque aí você fala, né, por que eu escrevi o livro? Eu escrevi o livro também com o intuito de... Na verdade, assim, quando eu terminei o livro, eu resolvi fazer um podcast contando toda a minha história. E nesse podcast, eu decidi fazer ele por quê? Porque eu tenho uma frase que eu gosto muito de uma escritora que chama Brené Brown, que ela fala, a vergonha ela não prospera na empatia. E quando eu descobri que falar me curava e o olhar empático das outras pessoas me faziam bem, eu queria jogar para o mundo. Sim. E eu não queria basear a minha vida numa mentira. Porque eu comecei a falar muito, as pessoas me perguntavam, e aí, sua empresa? Eu tinha uma empresa super próspera, as coisas, né? Eu vivi uma vida basicamente luxuosa. E aí, de repente, as pessoas me perguntavam, eu falava, não, eu vendi. E como é que eu ia basear minha vida numa mentira? Então, foi quando eu decidi colocar para o mundo, escrever para curar e fazer um podcast, e hoje eu estou aqui. Apesar de ter sido um lançamento recente, né? O livro foi publicado em abril desse ano, se eu não me engano. E como é que tem sido a aceitação? Você já participou, inclusive, de outros programas de televisão em outras emissoras. Como que você tem se sentido com esse projeto, com a sua nova vida, digamos assim? E como que as pessoas têm visto isso, principalmente aquelas que já te conheciam? Olha, graças a Deus, todo mundo tem recebido isso de uma forma muito boa, sabe? Eu falo, né? Quando eu resolvi escrever e contar minha história, eu acabo tirando o direito de fala do outro, porque não tem nada que você vá falar pra mim que eu possa... Você falou, você foi presa, fui. Você foi traída, fui. Você perdeu todo o seu dinheiro, fui. Então, deixa o diz que me disse não acontece. Sim. Então, porque a minha história tá aí. Né? Não estou escondendo nada de ninguém. Então, a recepção está sendo maravilhosa. A aceitação do livro, eu estou espantada, assim, porque óbvio que eu tentei dar o melhor de mim, mas todo mundo fala a mesma coisa que você falou. Começo a ler, eu não consigo parar. Eu li em 1h30, 2 dias. Uhum. Isso é muito gratificante. E é bem isso. E eu falo que com o meu livro, eu até pergunto para as pessoas próximas, e aí, te trouxe alguma análise de você mesmo, né? Você olhou para dentro? E muitas pessoas falam, olhei. E é isso. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, tá ótimo. Uhum. Porque todo mundo vive em uma prisão, né? Tem prisão que é um relacionamento, uma pessoa que você perdeu, um filho doente, e por aí vai. Existem um trabalho que você não gosta. Então, qual é a tua prisão? Todo mundo tem uma, né? Exatamente. Todo mundo tem uma. Agora, no livro, a gente até comentou um pouquinho no programa de ontem, você conta bastante detalhes de como era a vida lá dentro desse presídio federal. Era um presídio de segurança mínima, então não tinha muitos guardas armados, era mais ali no momento da contagem que você fala, né? Uhum. 2 vezes por dia eles passavam para contar. Por conta disso, né, da segurança mínima, vocês se sentiam inseguras lá dentro? Existia alguma briga entre as detentas? Como que funcionava essa parte? Insegura total. Você chega, você está num ambiente de pessoas que você não passaria perto se não fosse naquela situação, pessoas muito diferentes de você, né? Então, você está ali, você não vê policial. Você não sabe por que elas estão e o que elas são capazes. Então, nesse primeiro momento, essa era a minha visão. Depois é o que eu te falei, eu fui lá, desmistifiquei tudo isso, né? Porque está todo mundo ali cumprindo o seu com o intuito de ir embora. Quando você chega no campo, você já está no estágio de ir embora. Então, o que acontece? No campo, vamos supor, existiam mulheres lá que eu conheci, que elas tinham tido penas de 20 anos. Quando elas vão para o campo, elas já estão voltando, estando sendo preparadas para voltar à sociedade. Já estavam ali no final da pena. Exatamente. Então, já tinha acontecido, né, tantos anos, elas já tinham se redimido, enfim, tem todo um processo, né, que acontece por detrás. E, infelizmente, depois, quando você está lá, você entende que muitas pessoas, não importa quanto tempo elas vão estar ali, elas vão sair e vão voltar para aquela vida, porque é o que elas conhecem. Né? Então, a gente é aquela coisa, você não pode machucar alguém se você não souber como machucar. Sim. Então, elas não entendem outra realidade, não existe outra coisa, então isso é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, você também conheceu pessoas com histórias mais parecidas com a sua, né? Pessoas Sim. que também foram vítimas, que caíram em algum golpe. Você cita uma delas, que é a Jessica Linton, né? A Jess. Fala um pouquinho dessa amizade que você fez, dessa pessoa que você conheceu lá dentro. Nossa, a Jessica Linton foi, assim, pra mim... chegou um ponto que, como eu tava ficando pouco tempo ali, eu tinha até vergonha de choramingar sobre a minha história. Porque
tinham pessoas ali com histórias tão densas e tão tristes que reclamar era até feio, sabe? E essa Jessica Linton, ela chegou lá, elas chegaram 3 mulheres. E normalmente não é correto chegar co-defendants, que na verdade pessoas que estão no mesmo caso. E elas chegaram juntas. As 3 eram da mesma empresa. Uma falando abertamente, fiz mesmo, ganhei muito dinheiro, saí daqui e continuo rica. A outra falando, eu era amante do dono da empresa, sabia que alguma coisa passava errado, mas me fazia de tonta e ganhava presentes caríssimos, bolsas, relógios, joias. E a outra, ela era a gerente do call center, call center é... Sim, um centro de atendimento. Isso. E ela não sabia absolutamente nada que estava se passando, ela ajudou o governo, ela trabalhou quase 7 anos ajudando o governo e ela foi indiciada. Ela é super, super, super evangélica, então ela falava, eu não vou fazer um acordo com o governo, porque isso vai contra tudo que eu acredito. Ela não fez. As 2 meninas que estavam com ela, uma pegou 1 ano e 3 meses, a outra pegou 1 ano e 1 mês, com uma restituição, uma de $1 milhão, a outra com $800 mil. E as 2 falavam que sabia. Já ela que não sabia de nada, ela foi julgada, condenada. Ela pegou 11 anos e 9 meses e a restituição dela, agora eu não me lembro, eu tinha anotado isso, mas acho que era de 30 e poucos milhões de dólares. Ou seja, a vida dela possível. acabou. E assim, Gabi, quando você olha o homem num sistema prisional e a mulher num sistema prisional, o homem normalmente ele tem o suporte da mulher. Ele vai para a prisão, ele fica lá e quando ele sai, está toda a família esperando. A mulher, na sua grande maioria, uma vez que ela entrou, pouquíssimos meses depois, ela está sozinha. Sim. E com a Jéssica não foi diferente, ela já sei que ela separou, o governo até a casa dela tomou. E hoje existe um movimento gigante nos Estados Unidos que se chama Justice for Jessica Linton.com, que é quem está à frente desse movimento é uma instituição judaica. E aí eles estão com advogados e tudo para tentar mover. Mas por mais que ela consiga fazer com que ela seja julgada novamente e tal, é um processo que no mínimo vai demorar aí uns 4, 5 anos. Então é muito triste. É muito tempo, muito triste mesmo. E pessoas também criminosos de fato que passaram ali por você, né? Pessoas Sim. que trabalhavam com tráfico humano, por exemplo. Sim, sim. Muita coisa ruim também, muita gente que realmente cometeu crimes de verdade, estão ali pagando pelos erros Totalmente. que cometeram. Né? Teve uma cena assim que foi uma loucura. A gente sempre fazia o estudo da Bíblia. E tinha uma senhorinha que você olhava para ela, aquela senhorinha assim que você tinha vontade de coloca no colo, sabe? Uma vovozinha, fofa demais. E ela era bem branca, o cabelo bem branquinho, e a pele bem branca e olho azul. E um dia a gente estava fazendo o estudo da Bíblia e ela estava ali assim de butuca, sabe? E ela falava, adoro ficar perto de vocês são tão boas e não sei o quê, né? Vocês não... todo mundo falava, Janaína, o que você está fazendo aqui? Você não é material de prisão, eles me falavam, prison material. E aí ela falou assim, e a gente começou ali a conversar e falou, mas por que você está aqui? Porque eu fiquei sabendo que ela estava lá de 18 anos, que a pena dela era de 25. Sabe você vê uma pessoa se transformando? Ela foi se transformando, assim, do jeito que ela falava, as gírias ela falava, daquela vozinha, ela passou por uma outra pessoa totalmente diferente, ela falava, eu era assassina de aluguel. E aí você fala aquilo, você fala, uau, né? Olha onde eu tô, Muito o tipo de pessoas que eu... impressionante. Mas hoje, assim, dificilmente eu julgo alguém, sabe? Sim, cada um tem a sua história, a gente não sabe por que a pessoa se envolveu naquilo, né? E quem somos nós, na verdade, para julgar alguém. Exatamente. A gente vai fazer uma pausa rápida para o intervalo, mas depois a gente volta aqui para ver o desfecho dessa história, que ainda tem bastante coisa para a gente conhecer sobre a Nina Nassi. Eu volto já. Identidade de volta nesta noite, continuando a conversa com a Nina Nassi, ela que é uma brasileira, foi fazer a vida lá no exterior, trabalhou, ganhou bastante dinheiro, tinha uma vida confortável, mas de repente se viu presa numa prisão federal dos Estados Unidos, cumprindo uma pena. Ela acabou vendendo um produto falso, sem saber que aquele produto era falso, inclusive tinha passado por órgãos fiscalizadores do governo, mas ela foi condenada a 6 meses de prisão. Cumpriu 3 meses no presídio. E depois foi cumprir essa pena, o restante da pena ali em casa, mas ao chegar em casa teve uma grande decepção por conta do companheiro que ela tinha, né? Acabou sendo traída e ali entrou numa depressão, foi meio difícil de sair, mas eu queria saber como é que está a sua vida hoje, Nina, como é que você se sente hoje? A vida hoje está bem boa.
eu tô me refazendo, né? Financeiramente eu ainda tô ali, está suado. Mas eu tô a caminho, né? Então, assim, eu sempre brinquei, falei, se me tirarem tudo, tem a minha cabeça. E graças a Deus eu sempre fui muito boa com o negócio, sempre trabalhei em vendas. Mas me sinto muito feliz no Brasil, muito feliz. É óbvio, né? Tem coisas que, hoje de manhã eu estava falando disso, tem coisas que eu sinto saudade lá. Eu morava na praia por muito tempo e agora eu estou numa cidade de montanha, mas só de estar perto da minha mãe, da minha família, ter a oportunidade de vivenciar muitas coisas que eu perdi. Eu falo, pessoas nasceram, outras morreram, festas. Esse final de semana eu estava no aniversário da minha priminha. Eu nunca vivi isso. Aí, talvez para o outro pode parecer, ai, que cotidiano, né? E justamente por ter morado muito tempo fora do Brasil e longe da família. Nunca batia as datas, eu estava aqui, então, assim, às vezes eu vinha Natal e Réveillon, mas fora isso, não, eu perdi muita coisa, então eu resolvi agora, já que eu estou me refazendo, por que não me refazer no Brasil? Sim. E estou muito feliz. E a gente, inclusive, acaba dando valor para esses pequenos momentos simples da vida, né? Total, total. Eu mudei muito, Gabi, muito. Eu sempre eu era uma pessoa até um pouco explosiva, sabe? Para mim era tudo preto no branco. Então, hoje acho que eu pondero mais as coisas. Óbvio, hoje eu tenho eu me coloco muito nas coisas. Eu acho que eu já passei por tanto que tem coisas que eu já não admito mais. Mas se fosse antes, eram de outra forma. Então, hoje eu sou mais tranquila, digamos assim. Foi se transformando também, né? Mas em paz comigo mesmo, sabe? Tá tudo bem, se não é pra ser, não é, as coisas são como ela tem de ser, e aí tentar ter o entendimento, né, e a aceitação. E eu falo que, eu brinco que eu sou a prova viva do que é fazer do limão uma limonada, porque eu mesmo, quando eu olho para trás e penso como eu estava um ano atrás, eu estava bem mal ainda. Eu estava em liberdade assistida, morando em Miami, sozinha, sem dinheiro. Então, olha o quanto eu evoluí. Sim. Então, a nossa métrica sempre tem que partir de nós mesmos, né? É verdade. E eu tô feliz. Você comentou aí que mora, então, aqui no Brasil, né? Perto da família. Sua mãe é uma pessoa muito companheira sua, você sempre teve muito contato com a sua mãe, apesar de morar fora. Eventualmente ela ia para lá ou você vinha para cá. Nesse período que você ficou presa, as coisas ficaram meio nebulosas para ela. No livro você conta, inclusive, que o seu companheiro, com o seu celular, postava de vez em quando algumas coisas nas redes sociais para poder camuflar um pouco daquela situação, né? Mas depois ela veio a saber, então, a verdade. Você comentou que participou de um podcast e ela ouviu, e foi ali que ela soube daquela realidade. Mas a gente tem um recado da sua mãe para você. Ai, mentira! É verdade. Vamos assistir juntas aqui. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Ângela, mãe da Nina. Oi, filha. Tô aqui para te deixar um recadinho. Estou muito feliz pelo seu regresso. Carregou consigo os valores e princípios dos quais mais prezo. Superou os reveses da vida. Se tornou uma mulher muito mais forte, resiliente e confiante. Carregou consigo o maior tesouro. Você me dá orgulho, pois dá vida à sua vida. O maior combustível que é viver. Viver e agradecer. Te amo. Você é o maior presente que Deus me deu. Olha aí, então. Pode dar o nosso lencinho. Né? Vocês me pegaram. A mãe da gente é a mãe da gente, né? Não tem como como ser diferente, como não sentir. A gente sabe que é o amor ali que mais se aproxima do amor de Deus. E eu queria saber o que você está sentindo agora, vendo essas palavras tão bonitas da sua mãe, dizendo o quanto ela está feliz por você estar de volta e estar aí ressignificando toda a sua vida. Eu me sinto muito feliz. Infelizmente, eu dei, né, muita tristeza para ela, mas não queria, né, que isso tudo tivesse acontecido. Mas eu estou muito feliz de poder estar com a minha mãe, sou filha única, de poder vivenciar mesmo. Ainda ela tem muita energia, minha mãe é super, sabe, cheia de vida. Então, a gente faz muitas coisas juntas e, assim, obrigada, mãe, por falar isso, por ter orgulho da minha história. Ela poderia ter vergonha, né? E é isso, eu sempre quis carregar os meus princípios, minha moral, que vem daí. Sim, Tudo ela que eu te passou sou tudo isso. foi através dela. Você falou que
acabou dando muita tristeza para ela, mas eu tenho certeza que deu muita alegria também. Eu acompanhei um pouco das suas redes sociais, eu vi que ela pôde te visitar várias vezes e fazer coisas que ela tinha sonho de fazer, como, por exemplo, nadar ali com os golfinhos, né? É importante também ressaltar o quanto você também melhorou, digamos assim, a vida dela. Eu tento fazer para minha mãe tudo que a minha mãe veio de uma vida e de uma família grande e de uma pobreza mesmo, sabe? A minha mãe fala, a gente não tinha banheiro, a gente tinha fossa. Então, a comida era feijão e farinha. Então, eram 9 filhos, minha avó teve 18. Na época, minha avó trabalhava em plantação, então morreram 9. E minha mãe não teve acesso a nada, né? E aí eu já levei minha mãe para Nova York, Washington, Chicago, Fernando de Noronha, o Nordeste ela conhece quase todo, México, Cruzeiro. Ou seja, proporcionou ótimos momentos para ela. Tudo que eu posso, eu faço para ela. Então, é isso, né? Ela é a única coisa que eu tenho, eu já perdi meu pai, e eu sou filha única, então você imagina. Fala para ela, você tá proibida de ficar doente. É isso aí, viu, dona Ângela? Fica o recado. Agora, obrigada. Nina, imagina, foi um prazer. Foi emocionante, não esperava. Falei para você que tinha uma surpresa. Obrigada mesmo. No momento do livro, você comenta que antes mesmo de você ir para a prisão, você tinha vontade de ser mãe. Na época, o seu parceiro não queria muito, mas não se opôs de você fazer um tratamento de congelamento de óvulos. E você, então, veio ao Brasil para fazer esse tratamento. Como que está esse sonho hoje dentro do seu coração? Olha... Nossa, que pergunta, porque ainda é uma coisa que eu tô trabalhando em mim, sabe? Eu falo que eu tenho muito amor dentro de mim. Hoje eu tenho uma cachorrinha que eu trato como se fosse um filho. Então, assim, se eu tiver a oportunidade de ser mãe, eu acho que vai ser maravilhoso. Antes eu era não, e aí eu perguntava, será que eu tô falando não por estar sugestionada por ele, que não queria muito, ou realmente não era uma vontade minha? Aí, de pura espontânea pressão, eu fui fazer... As minhas amigas começaram a me colocar isso na cabeça, porque eu tenho várias amigas que passaram por inseminação. E aí eu resolvi fazer. E quando eu fiz, eu já tinha outra visão, porque eu tive que ter um amadurecimento para fazer aquele tratamento, né? Então, hoje eu falo, eu tenho 41 anos, querendo ou não, todo mundo fala, você não parece. Mas eu tô ficando velha, né? Então, a gente tem que ser realista com isso. Se apareceu a pessoa certa, vai ser muito bem-vinda. E eu tenho, sim, o sonho de construir uma família. Mas vamos ver o que me reserva. Tá lá congelado, quem sabe, se eu voltar também a ficar bem financeiramente, que eu estou trabalhando para isso e eu sei que vai estar no meu caminho. Se chegar até os 45, talvez uma produção independente, por que não? Eu acho que filho é bênção. A Bíblia fala isso, né? Os filhos são a herança do Senhor. Então, se Deus te conceder essa bênção, com certeza vai ser muito bom para sua vida. Amém, recebo. Agora, Nina, eu queria que você deixasse um recado, pode até olhar para a câmera se você se sentir à vontade, para quem está nos assistindo, porque você já comentou aqui, não lembro se foi no programa de ontem, no bloco anterior, que cada um tem a sua prisão. Pode não ser a mesma que você passou, o mesmo problema que você passou, pode ser um outro de diferente natureza, mas que todo mundo enfrenta dificuldades nessa vida. Enquanto a gente viver nesse mundo, a gente vai ter dificuldades. E a sua história é uma história muito forte, uma história de muita força, de muita resiliência, e eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo agora. Tá. Bom, eu vou te dizer o seguinte, a vida, ela é muito cíclica, né? Um dia a gente está em cima, outro dia a gente está embaixo e ela passa muito rápido. Então, nós somos tendenciosos a buscar um caminho e seguir nele, por mais que nós não estejamos felizes, porque a gente fala, tô muito velha, o tempo tá passando, não dá mais tempo. Dá tempo sim, gente. Eu tô recomeçando aos 40, então se você tá numa prisão, seja ela qual for, não te faz feliz, recalcule a sua rota, quantas vezes for necessário. Mas eu falo que a única obrigação que a gente tem nessa vida é de ser feliz, o resto a gente não tem. Então vá ser feliz, porque a vida é uma só. É isso aí. A gente pode começar não só aos 40, mas aos 50, aos 60. A gente trouxe aqui no programa uma vez um casal que voltou a estudar já bem mais velhos. Então, assim, a gente sabe que é possível recomeçar em vários momentos, né? E com Deus isso sempre acaba ficando mais fácil. Sem dúvida. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, por ter conhecido um pouco mais da sua história. Te agradecer por ter compartilhado ela com a gente, com o nosso telespectador também. Eu que agradeço pela forma com que você conduziu. São temas muito sérios, né? E muito profundos e muito pessoal também. Então, muito obrigada pela forma com que você conduziu essa entrevista, por te conhecer e por me dar essa oportunidade.
É isso aí, obrigada mais uma vez. E a você que está em casa, se você não assistiu o de ontem, corre lá no YouTube para assistir os dois de uma vez, porque é uma história realmente emocionante. E o Instagram da Nina pode deixar para a gente aqui, a gente vai deixar anotado também. Tá, meu Instagram é @Nina, N-I-N-N-A, Nasci, N-A-S-C-I. Muito obrigada. Até logo então, gente. Tchau, tchau.